cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Álvaro Silva, vocês estão conectados no canal Vascaíno desde sempre. Galera, vamos dar início então às notícias mais importantes até esse atual momento aí, nessa tarde dessa terça-feira. Galera, é o seguinte, sem muita delonga, vamos direto ao que nos interessa. Vamos começar falando então de Dimitri Payet, o nosso camisa 10, o nosso meia francês. É o seguinte, gente, a diretoria do Vasco da Gama, assim como eu disse para vocês ontem, né, já está trabalhando nos trâmites legais para regularizar o atleta a tempo. Fato é que, ao que tudo indica, e parece que a diretoria do Vasco da Gama está tentando sim regularizar o nosso meia francês para que ele já esteja apto para enfrentar aí a equipe do Palmeiras. Álvaro Silva, mas ele vai jogar contra o Palmeiras? Gente, eu não sei. A título de informação, sinceramente, não sei se ele vai jogar contra o Palmeiras ou não. Fato é que a nossa diretoria, sim, já trabalha com essa hipótese de tentar regularizar esse nosso meia, né, esse camisa 10 francês que chegou aqui no Vascão, antes aí da partida contra o Palmeiras, que seria o prazo até a próxima sexta-feira, né? Hoje é quarta, então seria até depois de amanhã. E é o seguinte, o Vasco também tenta regularizar o atleta perante a FIFA, né, finalizando aí a transferência, né, todos os trâmites legais, de documentação, enfim, juntamente a FIFA, né, que é a entidade maior do nosso futebol, e também aí a expectativa é que nas próximas horas dessa quarta-feira, inclusive, pode ser que no momento que eu estou gravando esse vídeo já pode estar regularizado, que seria aí o visto de trabalho, né, o Vasco tenta deixar o visto de trabalho de Dimitri Payet apto, né, o mais rápido possível para que ele já possa atuar, trabalhar profissionalmente em solo brasileiro. E não somente isso, o Vasco, aí, como eu já disse ontem, está correndo atrás juntamente à CBF para regularizá-lo, no BID, né, que é o Boletim Informativo Diário da nossa Confederação Brasileira de Futebol. Então o Vasco está trabalhando aí, trabalha, correndo contra o tempo para regularizar o nosso meia francês, o nosso camisa 10. Eu recebi algumas polêmicas aí nos meus comentários, nos vídeos de ontem, em relação aí, porque eu dei minha opinião, que eu acho que Dimitri Payet deveria estrear aí com mais calma, ele ficou 3 meses parado, né? Então, aí algumas pessoas concordaram, outras pessoas não, gente, mas fato é que é o seguinte, se ele jogar e não se machucar, tá top. Gente, vocês acham que eu não quero o Dimitri Payet jogando? É óbvio que eu quero, eu tô louco pra ver esse cara jogando, eu tô louco pra pintar minha cara aqui de francês, tô louco pra poder, assim que as coisas deram uma melhoradinha pra mim aqui, comprar uma camisa do homem, entendeu? Comprar uma camisa da França, meter o número 10, Dimitri Payet, comprar uma camisa do Vascão também, quem sabe eu vou sortear camisas aqui no canal, quem sabe uma delas já pode ser a do Dimitri Payet pra vocês aí, internautas, entendeu? Tá, só que às vezes o pessoal confunde muito a minha opinião, né, ali dentro de algumas linhas de raciocínio e achar que eu não torço pro Vasco, que eu não quero que o cara jogue. Não, muito pelo contrário, eu tô louco pra ele jogar. Pra mim, eu já queria que ele jogasse, meu coração pede pra que ele jogasse já contra o Atlético Mineiro, gente. Só que a gente tem que pensar que o cara é um ser humano, ele tem músculo, enfim, tá 3 meses parado sem jogar, né? Então tem que ter esse trabalho aí de recondicionamento físico. Vocês querem ver um exemplo, gente? Olha só. Por exemplo, eu corro todo dia, 10, 12 quilômetros. Aí, por exemplo, se eu ficar aí uma semana sem correr, quando eu voltar a correr esses mesmos 10, 12 quilômetros, marcando no relógio, o meu tempo vai aumentar, ou seja, o meu rendimento vai diminuir. Por que isso? Porque você perde o ritmo. E isso é normal, não só no futebol, mas em qualquer atividade física que você vai fazer, você perde o ritmo, seja no ciclismo, seja aí correndo, seja na natação, no vôlei, no futebol, no basquete, enfim, até mesmo piloto de Fórmula 1. Tudo isso aí você perde o ritmo, até para quem joga videogame. Se o cara ficar muito tempo sem jogar, o cara que é gamer profissional, ele vai perder o ritmo de jogo. Isso é normal. Então, por isso tem esse tempo de preparação, o condicionamento físico. Ah, Álvaro, mas para com esse mimimi, o cara é forte, o cara... Gente, presta atenção numa coisa. Se infelizmente acontecer alguma coisa, se o cara... Por exemplo, se ele entrar a campo contra o Palmeiras, vocês acham que ele vai querer jogar de qualquer jeito ou vai querer dar a vida dele, ainda mais depois de ter sentido o Maracanã lotado, pulsando no último domingo? Ele vai querer dar a vida. Aí é perigoso ele dar uma arrancada, dar um sprint daqueles e sentir um muscular, sofrer um estiramento, às vezes ficar uma semana, 10 dias afastado. Somente por esse motivo que eu dei a ressalva de ontem, né, de eu estar preocupado com ele já estrear. Agora,
como torcedor, tô louco pra ele entrar em campo e arrebentar com a nossa camisa, galera. Tô louco, tá? Então, só pra ficar aqui o registro, eu não sou contra o Payet estrear no Vasco, não sou contra ele jogar, muito pelo contrário, tô louco pra ele jogar, só que a gente tem que analisar as coisas com um pouco de cautela, né? Pensando também no desempenho físico dele, pra ele não se machucar aí, né? Enfim, então fica aqui o meu registro em relação ao Dimitri Payet. Galera, agora vamos mudar de assunto, vamos falar aí do TJRJ, né? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né, em relação ao nosso estádio de São Januário, como eu falei ontem no vídeo de ontem à noite, né, e saiu hoje, né, vou até colocar aí para vocês aí a foto aí do edital, né, do documento aí oficial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro convocando esse julgamento para a data do dia 30 de agosto, né, galera? Que esse julgamento aí é para julgar, né, se o Vasco da Gama estaria apto para voltar a receber público ou não. Lembrando, gente, que foi o TJRJ que foi a mesma instituição aí a qual alega, né, periculosidade para as pessoas que forem aí comparecer aos jogos do Vasco da Gama como torcedor, envolvendo aí a barreira do Vasco da Gama, envolvendo a criminalidade aí. Então esse julgamento está marcado para o dia 30/8. Ainda falando de julgamento, agora vamos falar do STJD, como eu já disse no vídeo de ontem, eu vou reiterar no vídeo de hoje, aproveitando o gancho, é o seguinte, o STJD vai julgar o Vasco da Gama amanhã, né, lembrando que eles querem aí aumentar a nossa punição, né, aquela punição que a gente cumpriu de 4 jogos de portões fechados. O Vasco da Gama tentou um acordo, mas imediatamente o acordo já foi negado, já foi repudiado pelo STJD, e eles querem sim julgar o Vasco da Gama em mais uma instância amanhã. Aí as torcidas do Vasco da Gama, os torcedores do Vasco da Gama estão aí organizando um protesto, né, em frente ao STJD no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, galera. E é o seguinte, eu vou só para reiterar para quem perdeu o vídeo de ontem, que o horário desse protesto está marcado para as 8 horas da manhã, na Rua da Ajuda, né? Número 35, no centro do Rio de Janeiro. Então, 8 horas da manhã, Rua da Ajuda, número 35, aí, às 8 horas da manhã, está marcado o protesto em frente ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, né? Que estará julgando amanhã o Vasco da Gama e tentando aí aplicar mais uma sanção, mais uma punição ao nosso clube em relação a São Januário. Galera, ainda falando de estádio, mas mudando de assunto, vamos falar agora do Maraca, né? Do Maracanã, do Maraca nosso, né? Na verdade, o Maraca nosso, o Maraca é nosso. É o seguinte, o TCE, né? O TCE vai estar julgando aí, muito provavelmente já no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo por volta de 3 horas da tarde, ele deve ir ao ar aí por volta de 4 e pouca, que tem um tempo que eu preciso fazer a capa, né, colocar algumas artes na tela que eu coloco para vocês aí, só que é o seguinte, se até lá tiver uma mudança, eu entro aqui rapidinho e atualizo vocês. Até o momento ainda não saiu nenhuma decisão aí do TCE, né, e eles estão aí julgando a situação do Maracanã. Como assim, Álvaro Silva? Gente, há 4 anos, né, desde abril de 2019, o governo do estado do Rio vem prorrogando essa licitação aí, todas as vezes aí dando de maneira provisória, né, vamos dizer assim, essa licitação para a dupla Patati e Patatá, mais conhecida como Flamengo e Fluminense. Né? A última vez que foi prorrogado esse contrato foi agora em abril desse ano, né, que o governador Cláudio Castro alegou aí um erro de digitação, né, para o TCE, e o TCE está nesse momento julgando essa situação. Esse imbróglio pode dar mais pano para manga, pode ser que eles venham aí manter de maneira indeferida, que eles não façam nada, pode ser que eles acatem aí os pedidos dos outros clubes que querem participar, outros clubes não, outras empresas, né, que querem participar dessa licitação. E pode ser também que eles mantenham aí com a dupla Patati e Patatá. Vamos aguardar aí a decisão do TCE. E é o seguinte, em cima dessa situação, como eu já informei a vocês ontem, o Fluminense ontem informou juntamente ao Flamengo, né, o consórcio que administra o Maracanã, que o estádio estará fechado, o estádio Mário Filho, né, estará fechado durante 30 dias ou mais aí para os reparos do gramado. Até aí tudo bem. Aí ontem o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, alegou que a culpa seria do Vasco da Gama, acabou ficando feio para ele, porque um atleta do próprio Fluminense, Paulo Henrique Ganso, veio a público, disse que o problema do gramado do Maracanã já não é de hoje, né, abrindo aspas para ele. Não é querendo falar mal, foi isso mesmo, não é querendo falar mal, mas o problema os problemas do gramado do Maracanã já não é de hoje, já é uma coisa que já vem há algum tempo acontecendo, fecha aspas, né, palavras aí de Paulo Henrique Ganso. Fato é que no dia de hoje, né, no programa ali do SBT Rio, né, segundo o jornalista Vene Casagrande, galera, a duplinha aí, Fla-Flu, né,
estariam com essa prerrogativa de fechar o Maracanã, sim, aproveitando, obviamente, para consertar o gramado, mas aproveitando também para tentar colocar água no chope mais uma vez do vascaíno. Como assim, Álvaro Silva? Gente, segundo o Vene Casagrande, eles já querem fechar o Maracanã desde agora para que o Vasco, quando chegar lá no dia 19 de setembro, que vai ter a partida entre Vasco da Gama e Fluminense, correspondente ao Campeonato Brasileiro de 2023, para que o Vasco não queira atuar no estádio Mário Filho, para que assim o Vasco queira atuar em outro campo. Então, segundo o Vene Casagrande, eles já estão de antemão deixando o Maracanã fechado com essa desculpa de arrumar o gramado, que eles vão realmente arrumar o gramado, mas por um tempinho um pouco maior ali, justamente para o Vasco não ter nem a chance de sequer recorrer à justiça para atuar no Maracanã. Então, vamos aguardar os próximos imbrólios, os próximos capítulos dessa situação. Fato é que está cada vez ficando mais feio, né, para a duplinha Patati e Patatá. Lembrando que eu falo aqui Patati e Patatá porque eles adoram fazer palhaçada, né, e no final das contas a gente acaba dando gargalhada deles com essa situação envolvendo o nosso estádio Mário Filho, mais conhecido aí carinhosamente como Maracanã. Galera, é o seguinte, ainda dentro dessa situação, mas mudando de estádio, né? Comecei com o São Janu, agora falei do Maraca, agora eu vou falar do Engenhão. É o seguinte, dentro desse imbróglio todo, a diretoria do Fluminense, a diretoria do Botafogo sinalizou aí um sinal verde, um ok para as iniciativas de conversas aí entre Vasco da Gama e Botafogo para um possível aí parceria no futuro para o Vasco da Gama estar aí utilizando também o campo do estádio, né? Newton Santos, mais conhecido carinhosamente como Engenhão, né? O estádio que o Botafogo administra ali, uma outra concessão também. Fato é que ontem, eu até comentei no vídeo de ontem aqui, que o Vasco da Gama prefere atuar no Maraca por uma série de situações, né? A mística que envolve o estádio, a acústica, o deslocamento, enfim. Mas, gente, não é descartado, na minha opinião, super válido mesmo, né? Lembrando que a torcida do Botafogo aí tem um certo respeito aí com a torcida do Vasco da Gama, e esse respeito acaba sendo mútuo, né? As duas torcidas se respeitam, embora na Série B aí eles tiraram aquele sarro da gente dentro de São Januário, mas existe aí, historicamente, né, até conhecido como clássico da amizade aí, Vasco e Botafogo. Fato é que as duas diretorias estão se entendendo aí em relação a essa possível parceria para o Vasco estar atuando uma vez aqui, outra colar no estádio Newton Santos. E quem já conversou aí com o Lúcio Barbosa foi o CEO da SAF do Botafogo, né, que é o Thiago Arruda. Então, o nosso CEO da SAF do Vasco da Gama já estaria aí conversando com o Thiago Arruda, que é o CEO da SAF do Botafogo, são dois clubes cariocas de SAF, né, diga-se de passagem, já estariam ali com as tratativas de conversas, parece que o sinal estaria verde, parece que o Botafogo estaria disposto aí, né, a sentar na mesa, a discutir com o Vasco da Gama amigavelmente, uma maneira aí a qual saíssem os dois lucrando com essa situação, sem atrapalhar o alvinegro glorioso e sem atrapalhar aqui o nosso alvinegro, o nosso Cruz Maltino carioca. Então vamos torcer para que dê certo essa situação. Lembrando que eu sou a favor, sim, do Vasco atuar no Engenhão. Quando eu falei ontem aqui do Engenhão, é porque, pô, não tem comparação entre o Maracanã, né, gente? O Maraca é o Maraca, mas, pô, super válido atuar no Engenhão. É um estádio aí que comporta aí tranquilamente 40 mil pessoas, 50 mil pessoas aí, sem ferir as regras aí do Corpo de Bombeiro, né? É um estádio aí que tem uma locomoção para o nosso torcedor relativamente fácil também, é uma área de fácil acesso, né? Só que eu levantei a bola ontem aqui para a nossa diretoria começar a aproveitar também essas situações aí para levar jogos para fora do Rio, uma vez que nós temos torcedores aí, a grande maioria dos torcedores do Vasco da Gama, são mais de 23 milhões aí espalhados Brasil afora e mundo afora, a grande maioria mora off-Rio, fora da cidade e fora até mesmo do estado do Rio de Janeiro. Então por isso eu levantei essa bola ontem para a nossa diretoria estar levando jogos aí para Pernambuco, para Recife, para Salvador, né, jogos aí para Manaus, né, de repente para Brasília, para o sul do nosso país, para o Espírito Santo, até mesmo para Minas Gerais, enfim. Mas é super válido também atuar no nosso Newton Santos. Lembrando, a questão da concentração dos atletas ficaria fácil, é no Rio de Janeiro mesmo, né? A questão de deslocamento seria tranquila, a gente não precisaria pegar avião. Por exemplo, se o Vasco levasse um jogo nosso lá para Cariacica ou para Manaus, seria muito top para o torcedor, até mesmo o clube poderia ganhar dinheiro com isso. Mas é muito cansativo para o nosso elenco viajar, atravessar o país, indo e voltando de avião, a concentração, o desgaste físico e mental.
Isso poderia também influenciar. E atuando aqui no Rio de Janeiro, no Milton Santos, né, o Engenhão, tudo isso aí seria aí zerado, seria a mesma coisa que a gente estivesse atuando ali em São Januário ou no Maracanã, só muda o bairro no Rio de Janeiro, é a mesma cidade, então ficaria também muito fácil. Então, meus parabéns para a diretoria do Vasco da Gama, meus parabéns também para a diretoria do Botafogo por essa abertura, por esse início de diálogo aí, ao que tudo indica, um diálogo humilde, um diálogo honesto aí, onde vai deixar, parece, né, que vai deixar o Vasco da Gama aí formar uma ligeira parceria aí para alguns jogos pontuais aí na temporada. Então, muito bacana, fica aqui o registro do Álvaro Silva. Agora, mudando de assunto, para a gente encerrar o vídeo de hoje, mais à noite eu vou brotar aqui fazendo um resumão disso tudo que eu tô falando agora e de mais outras notícias que já estão pipocando aí, mas eu tô trazendo agora a notícia de momento mais importante, né, que é o seguinte. Para finalizar, vamos falar do nosso meia, do nosso atacante, nossa camisa 7, Rayan Vitor. Galera, ele tá despertando interesses, né? Já disse para vocês outro dia que o próprio Barcelona estaria de olho nele, né? O Barcelona que contratou aí Vitor Roque do Atlético Paranaense. Fato é que ele vem despertando olhares não só do Barcelona, mas de vários outros clubes, como eu já mencionei para vocês aqui anteriormente. Agora, quem está de olho nele é o Grupo City, o Manchester City, Álvaro Silva. Também, mas não é somente o Manchester City. Lembrando que o Grupo City administra aí vários clubes mundo afora, clubes na Bélgica, na França, nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, o próprio Bahia, né? E o Grupo City estaria interessado aí na contratação desse atleta, já estaria sondando, já iniciou conversas informais, não abriu negociação oficial, nada formalizado ali, documentado, mas já viu, já existe aqueles telefonemas, aquele zap, né? Aquela reuniãozinha aqui, acolá ali, casual, informal. Fato é que o City já está sondando o nosso atleta. Ele que já está avaliado aí atualmente, até mesmo pelo próprio Transfer Market, em torno de 15 milhões de euros, né? O valor dele de mercado já gira em torno de 15 milhões de euros, algo em torno de 80 milhões de reais. Lembrando que a multa rescisória dele, ele que tem contrato com o Vasco da Gama até dezembro de 2025, a multa rescisória do nosso atleta, ela gira em torno aí de 80 milhões de euros, né? Algo em torno aí, galera, minha família, em torno de 427 milhões de reais, né? Então, muito dinheiro, né? Quase meio bilhão pagaria aí a reforma de São Januário se a gente consegue vender Rayan Vitor por esse valor. Deixa a opinião de vocês nos comentários aí. Vocês acham que o Vasco deve comercializar, vender esse atleta agora? Vocês acham que o Vasco deve segurar ele aqui no nosso elenco, dar mais rodagem para ele, para no futuro conseguir um valor maior? Ou vocês acham que não? Que já é hora de comercializar o nosso cria, para ele já ganhar experiência e deslanchar sua carreira pro restante da Europa. Eu, na minha humilde opinião, acredito que o Vasco pode segurar um pouco o atleta. A gente aí, lembrando que a gente arrecadou bastante dinheiro nessa janela de meio de ano, recebeu bastante dinheiro de cota de televisão, ao que tudo indica, o departamento de futebol está andando certinho, ao que tudo parece, né? Então, na minha opinião, acho que dá para segurar ele sim, dar mais rodagem para ele, lembrando que ele, em 2 partidas, ele já conseguiu meter um gol logo na sua segunda partida como profissional, com 16 anos de idade, já quebrando recordes aí, um rapaz muito novo, né? Lembrando que quando o Neymar também despontou no futebol nacional, não tô comparando, mas cada um com a sua devida proporção, mas quando o Neymar despontou aqui no nosso cenário nacional do futebol, ele tinha também ali seus 16, 17 anos, né? E hoje ele é um craque do futebol mundial. Então acredito que dá pra gente segurar o Rayan mais um pouquinho, dar mais rodagem pra ele, quem sabe aí ele pegar um time mais organizado, ao qual a gente já tá se organizando, já chegaram alguns reforços aí muito pesados, midiáticos, né? A começar pelo próprio Ramon Dias e o Payet e outros atletas que chegaram, Verratti, né, Medel, enfim. Acredito que dá para ele participar desse elenco, ganhando uma rodagem daqui, outra ali, quem sabe, se ele não conseguir nesse ano se firmar no elenco, quem sabe na temporada que vem, pegando aí uma pré-temporada inteira, pegando o Campeonato Carioca, eu acho que dá para ele crescer muito, dá para trazer muitas alegrias pra gente, e aí depois com calma ser aí revendido aí pro cenário do futebol mundial, trazendo muitas alegrias pra gente dentro de campo e também muito dinheiro pros cofres do nosso clube, né, galera? Então, eu vou ficar por aqui nesse vídeo de hoje. À noite eu broto com mais informações para vocês, eu trago mais novidades, tem várias notícias já pipocando aí e eu vou aparecer aqui porque é sempre um prazer dividir aqui com vocês, né, o nosso amor em comum, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama, porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, tamo junto e é nóis, valeu!